No vídeo anterior, nós falamos sobre algo importante: parar de se explicar para todo mundo. Falamos sobre maturidade emocional, sobre discernimento e sobre aprender a escolher onde e com quem você se abre. Mas existe algo curioso que começa a acontecer depois que você desenvolve essa consciência. Algo que muitas pessoas não esperam. Quando você para de se explicar, quando você começa a se posicionar, quando você deixa de aceitar migalhas emocionais, algumas pessoas simplesmente somem. Param de mandar mensagem, param de procurar, param de demonstrar interesse. E no começo isso pode gerar uma sensação estranha. Você se pergunta: será que eu mudei demais? Será que estou sendo duro? Será que estou afastando as pessoas? Mas muitas vezes, o que está acontecendo é algo muito mais simples. Algumas pessoas não estavam interessadas em você. Elas estavam interessadas no acesso fácil que tinham à sua energia. E quando esse acesso muda, a relação também muda. Hoje nós vamos conversar sobre isso. O que são migalhas emocionais? Por que algumas pessoas se afastam quando você cria limites? E por que isso, na verdade, pode ser um sinal de crescimento? Porque desenvolvimento pessoal não é apenas aprender coisas novas. Às vezes, é aprender a não aceitar mais o que antes parecia normal. Então, se esse tema faz sentido para você, comente, curte o vídeo e inscreva-se aqui no canal. E agora, vamos direto ao ponto. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa: migalhas emocionais raramente parecem migalhas no começo. Elas parecem atenção, parecem carinho, parecem interesse. Mas com o tempo, você começa a perceber um padrão. A pessoa aparece quando convém, responde quando quer, demonstra interesse quando precisa de algo e desaparece quando a relação exige presença real. É aquela amizade que só existe quando o outro precisa desabafar, mas nunca quando você precisa. É aquele contato que lembra de você de tempos em tempos, mas nunca constrói uma presença constante. É aquele relacionamento onde o interesse vem em pequenas doses. Um pouco de atenção aqui, um gesto de consideração ali. O suficiente para manter você por perto, mas nunca o suficiente para construir algo sólido. E o problema das migalhas emocionais é que elas confundem, porque não são ausência total, que elas são presença mínima, o suficiente para manter a esperança, mas insuficiente para gerar segurança. E muitas pessoas passam anos aceitando esse tipo de dinâmica sem perceber o que está acontecendo. Não por falta de discernimento, mas por algo profundamente humano: o desejo de conexão. Quando queremos manter uma relação, tendemos a aceitar menos do que realmente precisamos. E é exatamente aí que o ciclo das migalhas começa. Existe um momento muito específico no desenvolvimento pessoal que quase ninguém te conta. É o momento em que você para de aceitar migalhas emocionais. Antes, talvez você fosse a pessoa que sempre entendia tudo, a que sempre cedia, a que sempre dava mais uma chance. Você respondia mensagens imediatamente, estava disponível, escutava tudo, acolhia todos. Mas em algum momento, algo muda dentro de você. Não por raiva, não por frieza, mas por consciência. Você começa a perceber que algumas relações funcionavam apenas porque você aceitava muito menos do que merecia. Então você começa a fazer pequenas mudanças. Você para de correr atrás de quem nunca correu por você. Você começa a respeitar mais o seu tempo. Você começa a observar quem realmente se importa. E é nesse momento que algo curioso acontece. Algumas pessoas simplesmente desaparecem. Não porque você mudou para pior, mas porque a dinâmica que sustentava aquela relação deixou de existir. Algumas pessoas estavam acostumadas com a sua disponibilidade ilimitada. Quando você passa a ter limites, elas sentem que algo está diferente. E muitas vezes, em vez de se adaptar, elas simplesmente se afastam. E isso pode doer, mas também pode ser um dos sinais mais claros de crescimento emocional. Existe um motivo psicológico por trás disso. Algumas relações não são construídas sobre reciprocidade. Elas são construídas sobre conveniência. Enquanto você estava sempre disponível, enquanto aceitava pouco,
enquanto não questionava certas atitudes, a relação parecia funcionar perfeitamente, mas funcionava sobretudo para quem recebia mais do que oferecia. E esse tipo de dinâmica é mais comum do que imaginamos. Existem pessoas que se acostumam a ter alguém por perto, que sempre resolve, sempre escuta, sempre cede. Elas se acostumam com alguém que aceitava comportamentos que outras pessoas talvez não aceitassem. Então, quando você começa a mudar, quando você começa a dizer não, quando você deixa de aceitar certas atitudes, para elas, não parece apenas que você mudou. Parece que o acordo invisível daquela relação foi quebrado. E é aí que surge a reação. Algumas tentam fazer você se sentir culpado, outras dizem que você está diferente, outras simplesmente se afastam em silêncio. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas não estavam acostumadas com a sua nova versão. A versão que tem limites, a versão que se respeita, a versão que entende que carinho, atenção e presença precisam ser recíprocos. E quando alguém que vivia de migalhas passa a exigir respeito, algumas pessoas percebem que já não conseguem oferecer o mínimo necessário para continuar ali. Quando você começa a se respeitar mais, algo inevitável acontece. Algumas pessoas se afastam. No começo, isso pode parecer doloroso. Você começa a se perguntar se fez algo errado, se talvez tenha sido duro demais, se deveria voltar a ser como antes. Mas com o tempo você percebe uma coisa importante. Quem realmente se importa não se afasta por causa de limites saudáveis. Quem realmente valoriza a sua presença não se incomoda quando você começa a se valorizar. Pelo contrário, essas pessoas respeitam suas mudanças. Elas entendem que crescer também faz parte de qualquer relação saudável. E é nesse momento que algo muito revelador acontece. As pessoas que ficaram por perto não eram aquelas que precisavam de você. Eram aquelas que realmente queriam você por perto. Existe um erro muito comum depois que certas pessoas se afastam: a tentativa de trazê-las de volta. Muitas pessoas começam a pensar: talvez eu tenha exagerado, talvez eu devesse voltar a ser como antes. Mas isso quase sempre cria um ciclo perigoso. Porque quando você volta a aceitar menos do que merece, a dinâmica antiga reaparece. As mesmas atitudes voltam. O mesmo desinteresse reaparece. A mesma falta de reciprocidade continua. Não porque você não seja suficiente, mas porque algumas pessoas só sabem se relacionar quando tudo gira em torno delas. E quando você muda essa dinâmica, elas simplesmente procuram alguém que aceite aquilo novamente. Existe algo que revela muito sobre as pessoas: o silêncio. Quando você para de correr atrás, quando você para de insistir, quando você deixa espaço para que o outro também demonstre interesse, muita coisa fica clara. Algumas pessoas aparecem. Elas perguntam como você está. Elas se preocupam. Elas mostram que sua presença realmente faz diferença. Outras simplesmente desaparecem. E por mais difícil que isso seja no começo, esse silêncio acaba trazendo uma clareza que antes não existia. Porque ele mostra quem estava ali por escolha e quem estava ali apenas por conveniência. Quando você começa a impor limites, não está perdendo pessoas. Você está filtrando relações, está criando espaço para relações mais equilibradas. Relações em que o esforço não vem apenas de um lado. Relações em que você não precisa diminuir suas necessidades para que o outro permaneça. Nem todo mundo vai gostar da sua nova versão, mas isso não significa que você mudou para pior. Significa apenas que você deixou de ser a versão que aceitava menos do que merecia. Existe algo que quase ninguém fala sobre impor limites. No começo, parece que você está perdendo pessoas. Mas depois de um tempo, você começa a sentir algo diferente, uma sensação de leveza. Você percebe que não precisa mais ficar tentando agradar o tempo todo. Não precisa mais aceitar situações que antes te deixavam desconfortável. A energia que antes era gasta tentando manter certas relações, agora volta para você. E aos poucos, você entende algo importante. Não era você que estava exigindo demais. Você apenas começou a exigir o mínimo que qualquer relação saudável deveria ter. Muitas pessoas têm medo de impor limites
porque acreditam que isso vai afastar todo mundo. Mas a verdade é o contrário. Limites não afastam as pessoas certas. Eles apenas afastam as pessoas que se beneficiavam da sua falta de limites. E quando essas pessoas se afastam, pode parecer um vazio no começo. Mas esse espaço não fica vazio para sempre. Ele abre espaço para relações mais honestas. Relações em que você não precisa provar o seu valor o tempo todo. Relações em que o respeito não precisa ser negociado. Depois de passar por tudo isso, você descobre algo que muda completamente a forma como enxerga as relações. Quem realmente quer estar na sua vida não precisa que você se diminua para ficar. Quem realmente valoriza você não desaparece quando você começa a se respeitar. Na verdade, essas pessoas permanecem exatamente porque sabem que relações saudáveis são construídas com respeito dos dois lados. Às vezes, quando algumas pessoas se afastam da sua vida, não é porque você perdeu algo. É porque você finalmente parou de aceitar o que nunca foi suficiente para você. E isso não é uma perda. É um passo importante para construir relações que realmente façam sentido. Agora me conta uma coisa. Você já percebeu alguém se afastando depois que começou a impor mais limites? Ou já viveu uma situação parecida com essa? Se esse vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo.